Olá pessoal, estamos começando agora mais um Nutri Sem Filtro. Olá pessoal, a gente está aqui hoje com mais um Nutri Sem Filtro, com um episódio muito interessante com a doutora Ana Carolina Hernanes, né? Isso mesmo. A Ana Carolina é pediatra e imunologista, Carol? Isso mesmo. Eu me formei na Santa Casa de São Paulo, fiz faculdade de medicina lá, depois fiz pediatria lá, fui fazer imunologia e alergia na Escola Paulista de Medicina e agora eu estou entrando numa nova pós que é em transtorno de neurodesenvolvimento. Mas foi por causa da alergia e imunologia que a gente acabou começando a trabalhar com vacinas. E hoje, na verdade, dessa área de alergia e imunologia, eu acabo trabalhando mais com infectologia e vacinação mesmo. Ah, tá. E a primeira vacina, né? O princípio da vacina, ele foi descoberto, foi com a varíola, foi isso? Foi. Na verdade, a gente teve até uma mulher antes disso, que começou com a ideia de que se a gente pegasse algumas doenças, a gente poderia pegá-las mais fracas. Eu nem tinha conhecimento disso. Recentemente, num congresso, porque o que a gente tem de histórico é o Jenner, tradicionalmente com a vacina da varíola, que na verdade era uma vacina que eles descobriram que quem trabalhava com vacas que tinham varíola não pegavam as formas graves de varíola. E aí alguém falou assim, não, peraí, então Edward Jenner, né, no caso, falou, peraí, vou pegar, inocular esse líquido da bolha da varíola, a varíola das lesões bolhosas, tipo catapora maiores, contendo líquido, que é o que transmite a doença. Ele falou, se eu tirar isso aqui da vaca e der para o ser humano, então eles não vão pegar a doença. E aí ele começou a fazer essa experiência, inclusive com familiares deles mesmo. E aí primeiro que já dali começam também os movimentos anti-vacina. Mas gerou-se aquela comoção, peraí, e viram que realmente quem tinha sido inoculado dava certo. Então, a partir dali veio o primeiro conceito de vacina, que é justamente a gente dar uma substância para o corpo, um imunobiológico, que vai gerar uma resposta ativa no nosso corpo, de produzir imunidade contra determinado agente. Diferente de quando a gente, por exemplo, recebe um soro, que a imunidade já vem pronta, depois ela morre e a gente não mantém aquela imunidade. E é legal que o corpo, ele é muito inteligente, né? Então, ele grava aquela produção de anticorpo, né, dele, né? Sim. E depois, quando a pessoa tem a doença, ele produz muito rápido e em maior quantidade, né? Exatamente. A ideia da vacina é justamente essa. A gente faz um pico, que nem a gente faria uma doença, mas com mais segurança, porque na pior das hipóteses para uma vacina, a gente tem o que a gente chama de vírus vivo atenuado, que são as vacinas de maior risco em algumas pessoas imunossuprimidas, com problema imunológico, porque é um vírus vivo, mais fraquinho, ou um bacilo atenuado. As demais, elas são inclusive inativadas. Então, a gente pega aquela parte ou aqueles fragmentos que geram uma resposta específica do nosso organismo, produz uma imunidade. No começo a gente faz um boom, por isso que a gente precisa de um tempo pós-vacina para a gente produzir uma imunidade adequada. Então, pelo menos aí 15 dias, daí a gente começa um pico de anticorpo que se torna maior em torno de 30 dias, às vezes precisa de outra dose ou não. Então, eu gosto muito de frisar, quando a gente fala em vacina, que a gente tem a sensação que entrou no posto ou na clínica, tomou a vacina, saiu, tá tudo resolvido. E aí é a hora que a gente mais relaxa os cuidados, porque a gente acha que tá tudo bem. E eu sempre falo, olha, gente, cuidado. Se tem que passar repelente, passa. Se tem que usar máscara, enfim, o que tem que fazer, continua faça fazendo, por 15 né? a 30 dias, porque também não é um efeito assim. Não é um milagre. Exato. E aí a gente gera, então, aquela resposta, a gente constrói uma resposta imunológica. E aí a gente baixa aqueles níveis. Quando entra aquele mesmo agente em contato com a gente tem uma rápida multiplicação dessa imunidade. Então, esse tempo de 15 dias que a gente levaria para fazer, a gente demora mais, 24, 48 horas, e aí com isso a gente consegue ficar protegido. E quais são as partes do vírus? Pode ser vírus, bactéria, pode ser... A vacina de vários micro-organismos ou não? Vários micro-organismos. O que a gente não disponibiliza hoje são, a grosso modo, vacinas fúngicas. A gente usa muito para imunoterapia, dessensibilização. Mas, basicamente, elas são de vírus e bactérias. E cada uma tem uma composição. E essa é a parte mais difícil. Composição que eu digo, na verdade, não é nem isso. É para o nosso ouvinte entender melhor. Uma plataforma de vacinação. O que significa isso?
como ela é feita. Então, existem diversas formas. Tem formas em que a gente só pega aquele vírus, inativa ele praticamente em formol, etanol mesmo, tira as partes que a gente já sabe que são as partes reconhecidas para gerar a resposta imunológica. Muitas vezes são partes mais externas, às vezes são subcapsulares. E aí você junta aquele conjunto de fragmentos e dá. Exemplo, gripe. Tradicionalmente, ela é um conjunto de cepas de gripe fragmentadas, inativadas, que a gente usa aquilo. Covid, parecido. Eles tiraram a coroa de Covid, depois tem que trocar as cepas na plataforma, por exemplo, Coronavac. Existem plataformas que a gente chama de vetor viral. Então, você pega aquilo, enfia dentro de um outro vírusinho, enfraquecido ou morto e dá. Mas você pega, por exemplo, o DNA, é isso? O RNA e coloca no outro vírus? Essas plataformas novas, que são a DNA e RNA, é bem legal a gente falar disso, até porque elas já estão em desenvolvimento há mais de 10 anos. É que a gente, com a questão Covid, falou, nossa, foi muito rápido. Mas não, porque elas já são plataformas muito usadas até para tratamento de câncer, outras coisas. Mas começou a ser desenvolvido junto com a Pfizer-BioNTech um piloto para fazer uma vacina modelo RNA com gripe antes mesmo de Covid. Então, já tinha-se um esboço da plataforma. O que são as vacinas RNA e DNA? Que são as vacinas de última geração e chegarão para o mundo no futuro. A gente tem muito medo, porque quando a gente estuda, a gente aprende que RNA e DNA são nosso código genético. E que aquilo é uma coisa individualizada de cada um, inabalável. E que se dá um erro neles, a gente vai ter um problema, tipo um câncer, ou sei lá. Mas não que alguém vai pôr um DNA, um RNA na gente. Mas, na verdade, é isso que acontece com as infecções, especialmente as infecções virais. Então, vírus, eles são partículas biológicas vivas minúsculas que reproduzem-se, seja com um filete de DNA ou de RNA. Dentro da sua célula, porque ele é parasita obrigatório, né? Exatamente. Aí eu sempre brinco, eu falo, se você pegou muita virose na vida e não virou jacaré, não vai ser com a vacina. Então, o que se faz? Se extrai o fragmento do RNA e DNA. Quando são vírus DNA, a gente ainda não tem isso disponível hoje em dia, mas teremos. Já estão estudados também há largo tempo. Então, você pega aquele fragmento que é responsável por fazer a síntese dentro da nossa célula, igualzinho o vírus, daquela parte que é reconhecida imunologicamente. Então, no caso das vacinas, para a gente entender, porque o nosso ouvinte conhece qual vacina de RNA? Covid, né? Então, por isso que eu uso esse exemplo. Provavelmente teremos outras no futuro, mas o que fizeram? Olha, qual é a parte da coroa do coronavírus que o nosso organismo reconhece? São essas. Bom, então a gente vai pegar esse pedacinho do RNA que só sintetiza a coroa, porque senão eu estaria dando a doença pra pessoa. Só a parte que o corpo reconhece. Exato. Aí ele usa a nossa célula, multiplica a coroa. Então é por isso que a gente encontra fragmentos de RNA viral em diversos tecidos em estudos que foram feitos. E aí, depois de um tempo, aquilo morre, acabou, para de se reproduzir, o nosso anticorpo persiste, não existe a menor integração do RNA ou dos DNAs com o DNA nosso humano. Ele só se utiliza do nosso aparato celular, intracelular, mitocondrarial, para produzir aquilo. Na verdade, o mesmo método que ele usa para fazer a reprodução dele, para gerar a doença, é o método que a vacina usa, só que sem gerar doença, né? Exatamente. Uma parte do vírus que não causa doença, Perfeito, né? É exatamente isso. Mas é muito... É que as pessoas não entendem, eu acho, né? Muita gente não entende, porque realmente é uma coisa complicada, né? Não é uma coisa fácil. E daí começam os boatos, que isso, que aquilo, né? E o que acontece, na verdade, é difícil mesmo da gente entender essa questão de micro-organismos, RNA e DNA. E dá uma ansiedade. E numa situação que a gente ainda desconhece, claro. E, por outro lado, uma coisa que eu sempre gosto de lembrar é que, assim, todo produto farmacêutico, seja imunobiológico, seja o Tilenol que a gente compra, enfim, qualquer um, ele tem efeitos colaterais. Então, o que acontece? A gente ficar também minimizando isso, ou, não, olha, mas não tem problema, olha, não, este efeito não é da vacina, tá errado. Porque, na verdade, o que a gente precisa é alertar as pessoas, olha, tais efeitos podem acontecer. Nós estamos seguros disso, a gente sabe observar isso e a gente sabe o que fazer com isso. Isso dá muito mais segurança do que a gente falar, não dá isso. Aí um monte de gente vê que deu, um monte de gente vê que não deu, mas fala que deu. Aí parece que é mentira, né? Exato. E aí você fica desamparado, você não sabe em quem acreditar. Você não sabe se dá ou se não dá, se o risco é maior que o benefício, quem vai conseguir conduzir aquilo. Então, por incrível que pareça, eu falo, gente, é um produto imunobiológico, a gente, como tudo na vida, acaba lidando de uma forma, às vezes, comercial, fala, vou comparar preço tal, para vacinar. Às vezes é rede pública, a gente não consegue ter informação, mas procurem informação, porque quando a gente, de fato, estuda aquilo e consegue dar um respaldo,
Aí a pessoa se sente muito mais segura. Sim, com certeza. Pra poder fazer, né? Sim. Até um medicamento, uma estatina que você toma, vai ter o efeito colateral, né? Um remédio que é super usado, né? Exatamente. Então não tem jeito, não tem, né? E as vacinas, quando a gente deve tomar? Eu sei que quando é pequenininho, são várias vacinas. Tem uma carteira de vacinas, né? Sim. E depois, assim, tem vacinas que a gente deve tomar adulto ou não? Excelente. Na verdade, sim. Muitas vacinas que não existiam quando a gente era criança, a gente poderia tomar agora de adulto. Então, assim, por que a gente começa vacinando o bebê? Quanto antes você consegue imunizar, especialmente para doenças que são graves, melhor, porque a gente tira desse risco. Mas muitas coisas não existiam naquela idade e muitas outras não têm a adequada eficácia na idade da infância. É isso que eu ia perguntar pra você. Porque quando eu nasci, né? Não que eu seja velha, tá? Mas quando eu nasci, tinha um monte de vacina que não existia, né? E agora existe. Eu queria saber, tem efeito na gente, né? Ou não? Então, tem. Porque às vezes tem idade também, né? Tem, exatamente. A única vacina que o adulto não pode tomar, nenhuma criança acima de 5 meses é rotavírus. Ela é contraindicada pelo risco de torção intestinal acima dessa idade. Então, aí não tomou, não vai tomar nunca mais na vida. Tá. Todas as outras vacinas, aí existem algumas que são mais para idosos, tipo a herpes zoster, que a gente agora tem uma boa vacina a partir de 18 anos, mas são para vida adulta, não são para infância. Depende do quê? Depende, primeiro, do mapeamento epidemiológico. Quais são as doenças que são mais graves e letais para aquelas faixas etárias e que a gente precisa proteger. Então, com isso, a gente... Olha, então, HPV para mulheres, o foco é substancialmente câncer de colo de útero. Sim. Claro que homens podem se beneficiar, mas aí a gente faz... Aí, a partir dali, segunda etapa, segurança. A partir de que idade eu posso dar essa vacina e ela é segura? Tá. Isso já é bem complicado na infância, porque a gente demora mais para trazer esses estudos para os bebês. Claro que eles começam geralmente com faixas etárias mais elevadas, que têm uma resposta imunológica melhor. Então, o bebê geralmente precisa de mais doses de vacina para poder fazer essa memória imunológica. Então, isso muda também. O número de doses vai mudar bastante com a idade. E aí, existem também comorbidades. Ou seja, olha, eu sou um adulto saudável, não tenho nada. Eu tomei todas essas vacinas e está ok. Mas eu tenho um problema cardíaco, eu tenho uma asma grave, um problema respiratório, eu sou transplantado. Aí, outros 500. O pool vacinal acaba sendo diferente, que a gente tem momentos, de acordo com a imunossupressão, para usar determinadas vacinas, que algumas não podem ser usadas. E, por outro lado, muitas vezes a gente precisa de doses a mais de vacina. A mais porque você dá ela mais diluída, assim, menos... Não, porque a pessoa responde pior mesmo. Entendi. Porque se o idoso ou o bebê tem uma capacidade menor de resposta, eu tenho que dar em intervalos menores. Entendi. Não adianta aumentar a dose, eu vou aumentar a reação. Nem diminuir a dose também. Nem diminuir a dose. Então, o que a gente faz? Se aquela vacina duraria, por exemplo, 10 anos, talvez esse indivíduo precise revacinar depois de 5, porque a gente já sabe que aquele patamar caiu. Para tudo isso, claro, para o nosso ouvinte entender, existem manuais. Então, hoje tem protocolo para cada um. Existe a Sociedade Brasileira de Imunizações, a SBIM, é um site aberto, eles têm Insta, tem mídia, eu recomendo muito, porque eles têm os diversos calendários lá anualmente atualizados. Então, bebês, prematuros, mulheres, gestantes, adolescentes, e aí tem ocupacionais, porque se você trabalha num restaurante, claro que você tem mais risco de contrair e transmitir algumas doenças, para algumas outras áreas de produção também, para doenças e comorbidades. Então, eles têm todos esses manuais bem definidos. E em países diferentes, é diferente o calendário de vacinas? Sim, é super diferente. Super não. A maior parte das vacinas que a gente tem desenvolvidas mundialmente, mas é super diferente em número de doses e idade de vacinação. Então, por exemplo, em muitos países desenvolvidos, hepatite B, que a gente aqui no Brasil toma na maternidade ao nascer, eles dão depois de 7 anos de idade. Eles falam, nossa, mas como assim? Eu tomo ao nascer e outra pessoa na outra parte do mundo toma com 7 anos de idade. Mas porque hepatite B é considerada uma doença sexualmente transmissível ou por drogas injetáveis ou por transfusões. Ou seja, a rigor, crianças não contraem hepatite B. Mas nós temos um problema de pré-natal, de acompanhamento de saúde. Exato. E aí a gente sabe que se a gente vacinar a criança ao nascimento, se aquela mãe eventualmente tiver hepatite B e não tiver feito um pré-natal adequado, a gente protege a criança. Então, por isso que é escolhido dessa maneira aqui. Mas o pré-natal é lindo, maravilhoso. Se a mãe fez tudo, o bebê precisaria tomar aquela vacina naquela idade? Não, né? Ele poderia tomar mais tarde. BCG, tuberculose. Muitos países no mundo não têm a vacina BCG, porque eles não consideram isso um problema epidemiológico. Aqueles que saem para trabalhar mais cedo, em geral, têm mais números de doses de vacina.
Aqueles que têm uma licença, países que têm licença maternidade até 1 ano, fazem doses menores de vacina, porque as crianças não vão para a instituição, não ficam expostas. Então, varia muito. É bem diferente, né? O rol de vacinas quase sempre é o mesmo. A gente tem aí uma encefalite japonesa, uma outra, que realmente é muito específica para determinada área. Mas, de forma geral, as vacinas são as mesmas, mas mudam em termos de doses e de idade recomendada para administração. Tá. E, por exemplo, a vacina da dengue, né? Que é nova, né? E ela tem mais... Mas no Brasil, né? Não vai ter em outros países, né? Tem. Você sabe que engraçado? A gente, considerando que somos países em desenvolvimento, e geralmente as grandes indústrias farmacêuticas estão em países fora... Claro que também, considerando que o Brasil possui Fiocruz e Biomanguinhos, né? Fiocruz, Biomanguinhos e Butantan, que produzem pro SUS exclusivamente, mas não para a rede privada. Mas a gente tem aí grandes laboratórios de indústrias farmacêuticas que as redes privadas comercializam e esses estudos começam muito antes no exterior. Então, assim como a dengue, por exemplo, a HPV, a gente chegou agora no Brasil a 9 valente, não faz 1 ano, acho. 9 valente é que pega 9 tipos de vírus. Isso. 9 tipos de vírus HPV, né? Exatamente. E aí, o que acontece? Essa vacina no exterior já tem há... muito tempo. Muitos anos. A dengue já existe no exterior há 8 anos. Aí você fala, gente, mas... Por quê? Na Europa. Aí você fala, mas gente, mas na Europa mas nem é quente direito. Assim, é quente, mas né, não é... Por quê? Viajantes. País tropical, né? Ah, tá. Entendeu? É um enorme problema epidemiológico na Europa, o envelhecimento. E com isso, os mais idosos começam a aproveitar o seu envelhecimento para viajar. E a expectativa de vida é alta. E eles viajam para países tropicais. E aí eles pegavam dengue e ficavam graves. Tanto que a vacina da dengue no exterior é liberada acima de 60 anos. Que é uma... É o foco, na verdade. Justamente, que aqui no Brasil ainda não é. A gente sabe que chegará. Mas ainda não foi estendido, os estudos não foram estendidos para ter uma amostragem, para terem liberado. Mas será. Então, e é co-administrada com hepatite A e febre amarela, que são as vacinas mais recomendadas para o viajante. Então, por exemplo, para adultos, para a gente fazer um link. Quem não teve hepatite A deve se vacinar? Sim. Meningite. Meningite ACWY é uma dose para o adulto. Dose única na vida. Gente, uma doença extremamente grave. Claro, se a gente não pegou a vida inteira, a gente pensa, não sou suscetível, talvez eu nunca pegue. Pode ser. Mas vai riscar, né? A maior faixa de risco. Depois a gente vira idoso e volta para uma faixa de risco grande que o nosso sistema imune é mais comprometido. Mas, na verdade, não vale arriscar, exatamente. É uma outra vacina que é recomendada internacionalmente para viajantes no mundo inteiro, a meningite ACWY, em qualquer idade, a partir de 2 meses. Bebezinho, né? A gente vacina com 3 Ela e 5. Ela tá já Ela tá no calendário dos bebês. Mas quem não tomou... Mas não tava antes, né? Ela não tava. Ela começou com a C pura. Ainda no posto hoje se disponibiliza mais AC, apesar de já ter um projeto de inclusão de ACWY para faixas etárias menores. Hoje, a faixa etária de 10, 11 anos é uma faixa etária que consegue na rede pública uma dose de ACWY. Isso é bem importante para o nosso ouvinte. Então, aqueles que não tomaram têm essa possibilidade. E a rede pública disponibiliza. Se não, eles disponibilizam AC, que já cobre 60%, é excelente, mas para aqueles que podem ampliar a proteção é melhor. A meningite ACWY, qual que é o grande problema dela? A meningite, as doenças meningocócicas de forma geral, elas são sempre para formas graves. É até legal a gente falar isso, porque quando a gente falava a vacina meningite ACWY, a pessoa pensa, então eu não vou pegar meningite. Não, você não vai pegar o meningococo ACWY, o que é muito melhor. Por quê? Porque o meningococo ACWY, ele dá uma das coisas mais temíveis do meningococo é, na verdade, a meningococcemia, que é um quadro, que é uma sepse por meningococo gravíssima, geralmente de evolução para morte em 24 horas, se não com sequelas graves. É um dos quadros mais temidos pelos pediatras, porque ele é muito grave e muito rápido. Então, a vacina, a primeira coisa que ela visa é isso. Uma vacina de uma enorme potência, ela erradica, diferente de outras, a colonização. Então, ela é tão potente que a bactéria nem entra em você. Por quê? Porque ela é uma bactéria tão rápida que ela mata em 24 horas. Então não adianta ela entrar em mim e eu fazer a minha memória, falar cadê minha célula vacinal, porque demora 48 horas eu já morri. Então algumas doenças que são muito fulminantes exigem que as nossas vacinas tenham um nível de erradicação, de possibilidade daquele agente morar na gente muito maiores. Então as doenças muito graves são assim. A meningite B também. É que ambos são meningococos, mas elas ainda não
não estão concluídas na mesma vacina, na mesma plataforma. Não sei se conseguirão fazer isso. Então fizeram separado, mas ambos têm esse problema. Agora, a gente tem a vacina pneumocócica, que a criançada também já é vacinada hoje, e pneumococo dá muita meningite também. É uma das meningites que mais dá sequela de surdez. E a pessoa pensa, tô tomando a vacina para pneumonia. Não, ela tá tomando vacina para formas graves de pneumococo. Septicemia por pneumococo, meningite por pneumococo, pneumonia com líquido no pulmão, derrame pleural, que são as pneumonias mais graves, mais extensas, as mais resistentes a antibiótico. E aí vem os quadros por pneumococo mais leves, que se você tiver algum benefício, sorte. Sinusite, otite, amidalite, que não são o foco, porque não são quadros graves. Tá. E a gente pega a meningite como? Gotícula. Microtransmissão de gotícula, geralmente próximas, tá? Então, tanto que em escolas, por exemplo, se a gente tem um caso, quem está na mesma sala é avisado, não precisa ser a escola inteira. O médico que se precisou entubar a criança ou atender, que chegou perto, às vezes, então quem tem contato íntimo, uma festinha familiar, geralmente ficou menos de 1 metro e teve um convívio por mais de 1 hora, a gente fala, opa. Por isso, é muito importante que as pessoas entendam. A gente se utiliza também das vacinas como esse recurso de controle de surtos. Então, a gente pode começar a vacinar quando a gente está tendo um surto de doença, mas nunca é o ideal. O ideal é que a gente tenha o calendário. Né? Exato. Porque aí, quando você entra em contato, você está protegido. Então, para mim, quando um paciente fala assim, Carol, teve um caso de meningite na escola, teve isso, teve aquilo, não sei o que, parará. O que eu faço? Tua carteira está em dia? Que caso que foi? Foi esse? Então, pronto, não vamos fazer nada. Não foi esse. Bom, então calma. Então, a gente tem que fazer profilaxia, temos que fazer tal, não está vacinado. E aí, a gente usa a vacinação, que costuma ter um bom sucesso, mas ela vai demorar 15 dias para ter impacto. Então, já não vai ter o mesmo efeito, exatamente. Né? E as tem pessoas que não tomam vacina, né? Tem que não gostam, que são contra a vacina. Elas têm que saber que elas hoje não têm muitas doenças porque os outros tomam, né? Sim. Na verdade, a gente brinca nos congressos que o maior vilão da vacina é o efeito da vacina, o sucesso da história da vacinação. A gente teve tanto sucesso no controle de muitas doenças que muitas pessoas, na verdade, hoje nem imaginam que aquelas doenças são realmente graves. Por exemplo, eu vi sarampo num primo, também não sou tão velha, mas assim, ele tinha 12 anos, faz uns 40 anos já. Então, nunca mais. Agora a gente voltou a ter sarampo. Então, aquelas pessoas, o que acontece? É tão bonito que quando a gente tem mais de 90% das pessoas vacinadas, aqueles agentes, eles não têm onde morar, eles não têm habitat, eles começam a se isolar. Eles vão procurando outras naturezas, outros ambientes para vingarem. E se a gente vacina todo mundo, é muito melhor. A gente tem crianças, às vezes, abaixo de 6 meses que não podem tomar determinadas vacinas, abaixo de 2 outras, pessoas imunossuprimidas. Se a gente vacina todo o resto, elas estão protegidas. Sim. Muitos dos antivacinas, eles não querem a possibilidade de um efeito colateral, a crença, mas porque justamente eles não recebem a ameaça daquelas doenças. E vale lembrar, gente, que, por exemplo, as doenças meningocócicas, elas não escolhem classe social. Essa coisa de falar, eu tenho uma alimentação boa, eu faço um tratamento homeopático maravilhoso. Não tem nada a ver, né? Nada a ver. A gente pega muitas crianças rígidas, saudáveis, de alta renda, morrem em 24 horas, ponto. A doença é muito agressiva. Então, é importante entender que se a gente tem um recurso que freie isso, é importante usar como cobertura individual, claro, mas, sobretudo, se todo mundo começar a acreditar no sucesso da vacina, não tem mais a doença, parar de se vacinar, daqui a pouco a gente vai ter de novo. Então, a gente perdeu a erradicação da sarampo, temos pólio. Volta, né? Tá, temos risco de pólio. A gente chegou a ter pólio em 2 lugares no mundo só. Com a pandemia aumentaram para mais 5 países subdesenvolvidos e as redes de esgoto da América Latina têm vírus da poliomielite isolados. Então, se a gente parar de vacinar, a gente volta a ter ainda pólio. tem vírus que eles conseguem meio que hibernar, né? Ficar meio inativos, né? Na verdade. Sim. E daí depois eles voltam à atividade quando encontram uma célula, né? Então, por um tempo, ele pode ficar ali, né? Sim, eles ficam na natureza. A pólio é muito difícil por causa disso. Porque eles acabam tendo esses habitats naturais, além do albergante humano. Então, a gente está sempre exposto. Pra gente manter a doença erradicada, a gente tem que manter vacinação. Sim. E a vacina da gripe, né, que todo ano tem a vacinação, né? Ela o vírus ele é mutante, né? Se ele é mutante, como que eu faço a vacina da gripe dar certo, entendeu? Sim. Na verdade, a vacina da gripe, como ela é feita? Anualmente, os centros de pesquisa nas grandes universidades, o Brasil faz isso também, a gente faz isso na América Latina, na América do Norte, na Europa, é regional, porque a gente tem cepas variantes, às vezes diversas nesses lugares. Então, todo o inverno, começaram as estações de inverno, os grandes centros universitários de pesquisa atendem os pacientes e fazem a coleta do material.
material, que nem aquele teste que a gente faz de influenza, Covid e tal. E aí tipam, eles fazem o PCR e dizem, olha, quais foram as cepas mais prevalentes. E aí, dali 6 meses, eles formulam a vacina. Dessas cepas? Dessas cepas. Então, a vacina está sempre correndo um pouquinho atrasada. Esse é um problema. A gente não tem como prever a mutação. Então, a gente faz com aquilo que era mais circulante. Mas, ocasionalmente, a gente pode ter sido vacinado, surgiu uma cepa nova e a gente escapar disso? Pode. Então, não é uma vacina que vai ser sempre 100%, até porque a gente vai ter outras cepas de gripe. Mas, pelo menos aquelas 3 a 4 contidas, a gente protege. Ela é verdade que ela melhora o nosso sistema imunológico? Deixa ele mais ativo ou não? Todas as vacinas, a rigor, podem melhorar nosso sistema imunológico, porque são uns estímulos. O que mais estimula nosso sistema imunológico, na verdade, são as vacinas de vírus vivo atenuado. Gripe não é. A gripe, o único lugar que tem gripe atenuada, nos Estados Unidos, eles têm uma vacina em spray. Todo mundo adora. Fala ali, ai que lindo, spray nasal. Só que dá muito mais reação. Porque é um vírus vivo atenuado. Né? Então, a injetável dói, mas ela dá menos reação. Essas vacinas, elas, em geral, são reformuladas anualmente para cada hemisfério. E às vezes falha, uma outra coisa escapa dessa composição. Ela já é feita para manter uma imunidade transitória. Ou seja, ela não é feita para ser uma vacina potente, que você fique acumulando imunidade por muitos anos, porque vai ter que trocar a vacina. Então a gente sabe que depois de 6 meses a 1 ano tende a cair. Tanto que hoje em dia já tem uma recomendação formal, que é até legal a gente deixar para o nosso ouvinte, que imunodeprimidos e idosos, se a gente tiver um surto de gripe depois de 6 meses e não for uma cepa nova e tiver vacina ainda disponível, é para revacinar, desde que seja a mesma cepa. A gente tem hoje uma vacina nova para idosos, mais concentrada, mas ela ainda é pouco disponível, tanto em quantidade quanto em preço, é menos acessível. Então a gente tem esse recurso. A gente teve há um tempo atrás um surto no Nordeste em janeiro. Então, se aquela cepa, fora de época, ela é uma cepa contida na vacina e tem vacina na validade, eles falam, então revacina como proteção, entendeu? E a dengue, né? Que agora tá um surto, né? Então, o que o vírus faz no nosso corpo da dengue? A dengue, o vírus, ele tem... A doença tem uma resposta inflamatória diferente das respostas habituais. Então, a gente tá aqui falando de imunidade e a gente que é pediatra fala muito de proteína S, brinca que vai pegando uma doencinha, vai ficando imune. E essa é uma percepção que a gente tem para a grande maioria das doenças infecciosas. A gente contrai a doença ou toma vacina e quando você entra em contato com ela de novo, tá tudo certo, ela virar mais fraca ou não virar, enfim. A dengue, ela tem uma peculiaridade. Ela desencadeia uma resposta inflamatória tão intensa, mas tão intensa. E a gente tem vírus da dengue, tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. Então, todos estamos suscetíveis a pegar dengue 4 vezes na vida. A gente pega a primeira e faz uma resposta imune muito grande. E aí essa resposta que é para nos ajudar, que quando a gente pega a doença a segunda vez, a gente fala, agora eu vou combatê-la de imediato, eu vou pegar bem fraquinha, na dengue dá errado. A gente tem um fenômeno de enhancing imunológico, e aí o que acontece, na verdade? Esse increasing, que a gente chama, é um aumento de produção, é um processo inflamatório tão intenso, que quando você pega o outro vírus da dengue, ao invés de você responder controlando a doença, o processo inflamatório é mais grave. Então, a gente faz a dengue hemorrágica, a gente tem mais risco de desidratação, plaquetopenia, lesão de múltiplos órgãos. Então, se você pega pela segunda vez, é pior? Muito pior. E a terceira é muito pior e a quarta é muito pior. Então, eu já emendo. Se você pegou dengue uma vez, se você deve se vacinar, sim. Pelo amor de Deus, você é o que mais deve se vacinar. É que hoje a gente tem uma recomendação de pegou dengue, não foi vacinado, aguarda 6 meses para poder se vacinar. Mas esses são os grupos de maior risco. E essa foi a escolha, inclusive, do Ministério da Saúde na escolha da faixa etária. Por quê? Porque como a gente é um país que vive em situação epidemiológica alarmante para dengue, constantemente, quase que todo tem os períodos ano, de piora. Mas, na verdade, a gente vive em situação de dengue. É uma doença endêmica aqui, muito circulante. O que eles fizeram? A gente observa que na infância, muitas crianças já tiveram dengue e nem sabem. Falta aquela dengue leve, ficou fraquinho, sarou, tal. Com 10 a 11 anos é quando a gente mais começa, a partir de 10, a ter recontaminação. Então, é a partir daí que as pessoas começam a ficar bem piores de dengue. Por quê? Porque elas estão pegando a segunda vez, terceira vez. Então, a gente tem gente, colegas, amigos, enfim, conhecidos. Eu peguei dengue, mas foi tranquilo. E tem aqueles que falam, gente, eu nunca fiquei tão mal na minha vida. Eu tô péssima. Mas a pessoa que ficou tão mal na sua vida, claro, pode ser uma predisposição dela. Mas a gente tem que pensar, essa pessoa pode ter tido já, né? Exato. Então, eu sempre aviso, falo, repelente, bomba, toma muito cuidado para não pegar a terceira e a quarta vez dentro de um período de um cenário catastrófico, né? Então, a primeira vez ela pode ser assintomática?
Pode. A assintomática, quase zero, muito pouco provável, mas ela pode dar uma diarreia leve, ela pode dar aquela bolinha no corpo, a gente fala uma virose. Sim. Criança, eu ainda brinco. Agora que a gente tá vendo muita dengue, eu falo, quanta dengue eu devo ter visto que eu não vi que era dengue? Porque hoje a gente olha, a primeira suspeita, você já fala, nossa, dengue. Então a gente faz muito mais esse diagnóstico. Como criança às vezes tem um quadro leve, teve uma diarreia, ficou meio pintadinho, é uma virose, não deixa de ser. Deu tudo certo e a gente perdeu esse diagnóstico. E aí essa criança está exposta a ter uma dengue mais grave depois. Entendi. E existe a vacina já? Mas não na rede pública? Existe a vacina na rede pública e, na teoria, na rede privada. Teoricamente existem nas duas, na prática existem ocasionalmente nas duas. Por quê? Porque a gente, na verdade, atualmente se utiliza apenas de uma vacina contra a dengue. Temos duas já. Na verdade, a gente tem uma vacina contra a dengue mais antiga, que era da Sanofi Pasteur, mas foi uma vacina que ela não se demonstrou tão eficaz na prevenção das formas hemorrágicas, que é o foco, né? Exato. Então ela caiu em desuso. A gente deixava só para, se já teve dengue, se vacinar para prevenir da forma hemorrágica, porque aí o resultado era melhor. Mas para quem nunca teve, o resultado não era positivo nesse sentido. Aí agora saiu essa vacina aqui no Brasil. A Takeda é um laboratório que já existe há mais de 70 anos, que só na Europa já tem a vacina da dengue há 8 anos. E aí a vacina chegou aqui, graças a Deus. Na verdade, a gente diz que os países em desenvolvimento, que têm situações calamitosas de muitas doenças, às vezes são os últimos a receberem as vacinas para isso. Porque as empresas são de outras regiões e disponibilizam para eles, né? Mas agora a vacina chegou licenciada para 4 anos. A eficácia dela não foi boa abaixo dessa idade. Então, às vezes, o perfil de segurança é ok, mas não gera tanta a resposta eficiência, que a gente quer. Né? Exato. Então, é de 4 anos. No Brasil, até 60. A Anvisa está recebendo estudos que prorroguem essa faixa etária, mas ainda não foi aprovado. Em outros países do mundo, a partir de 4 anos. Não tem data final. É a mesma vacina? Mesmíssima vacina, 2 doses igual, tudo igual, idêntica, mesma vacina. E por que é o que eles acontece aqui? Então, na verdade, primeiro que o laboratório tem que conseguir atender a demanda mundial. Então, muitas vezes não se submete a vacina a alguns países em desenvolvimento, porque eles não vão ter nem capacidade de produzir. Aí, uma vez que se consiga, tem que ter um interesse do sistema público em comprar essas vacinas, que são importadas. Então, elas têm um impacto em custo para a saúde pública muito alto. O Brasil tem uma filosofia muito acertada há anos, e independente de qualquer cenário político, de que a gente tenta produzir as nossas vacinas. Então, a gente é uma referência mundial em vacinação, a gente sempre tenta trazer isso, mas além disso, quando a gente tenta incorporar uma vacina externa no nosso calendário, eles buscam sempre o que a gente chama de transferência de tecnologia. Ou seja, você vai trazer essa vacina, mas você vai ter que montar uma empresa, uma fábrica, daqui a 10 anos eu tenho que estar conseguindo ter uma autonomia em produzi-la. Com a dengue isso não aconteceu. O Butantan, a gente teve hoje, publicaram a notícia hoje, que estão com uma vacina com 79% de eficácia, que muito provavelmente será usada em larga escala em saúde pública. É mandatório que a gente tenha isso, mas a Takeda não vai conseguir abastecer o cenário brasileiro, mais de todos os países, imagina, Índia, África, enfim, toda a América Latina, mais a Europa, mais os americanos. Não era mais fácil ele vender a tecnologia? Nossa, quem vende o tesouro quando só você que tem. Eles não vendem porque, na verdade, é milionário para eles. Então, as patentes exclusivas, elas não são vendidas. E aí isso vira um problema de saúde pública mundial. É uma das maiores críticas que todo mundo faz. Poxa, mas espera aí. Porque, então, quem mais precisa... Não vai ter, né? Exato. Que foi o que a gente viu acontecendo em vários cenários, mas especialmente os mais vulneráveis, os países mais pobres, que sofrem mais com as diversas pandemias de todas as doenças, demoram mais para ter a vacina. Então, complicado. Sim. Dá uma tristeza, você fala, gente, calma, mas vamos ver. Agora eles estão buscando algumas parcerias com a Índia para aumentar a produção, tendo laboratórios que produzem outras vacinas que consigam somar-se aí na cobertura vacinal, porque às vezes a vacina é menos eficaz, mas isso é importante do nosso ouvinte entender também. Ela pode ser menos eficaz, se todo mundo toma, ela vai ter um impacto gigantesco. Se ela é muito eficaz e só eu tomo, ela só vai me proteger. Sim. Eu vou continuar tendo a doença. Na população, exato. Né? Por isso que a gente sempre reforça aquilo que a gente falou antes. Essas pessoas que não se vacinam, elas estão vulneráveis individualmente, mas elas representam um risco para os demais. Porque se elas não se vacinam, elas pegam a doença. Como que entrou sarampo no Brasil? Com não vacinado, de novo. Veio o gringo que teve um contato com um indivíduo do Brasil não vacinado, e esse indivíduo começou a ter, e os outros não vacinados também, e aí voltou.
E aí, exatamente, sarampo é uma vacina que a gente recomenda depois dos 6 meses. Então, os bebês são de altíssimo risco e não podem ser vacinados. Nossa, Isso em situação de bloqueio, que a gente sabe que ela nem funciona tão bem. Enfim, aí vai virando aquela bola de neve. Então, é muito importante a gente entender que é uma questão de... Eu, que sou uma fã de vacina, eu falo, é uma proteção individual espetacular. Mas o mais lindo da vacinação não é só isso. É quando a gente transforma ela num benefício coletivo. E aí até quem não pode de fato se vacinar, não é que não quer, é quem não pode, vai se beneficiar dessa proteção. Uma pessoa que é imunodeficiente, né? Porque os outros estão vacinados, né? Sim. Com certeza. Outra vacina que eu queria perguntar é a da herpes zoster. Né? A herpes zoster é o vírus da catapora? É. Eu vou até completar uma coisa. Só lembrando, para dengue, gente, a vacina é vírus vivo atenuado. Então, só para o nosso ouvinte entender, porque é muito importante, gestantes, lactantes, quem tem algum problema imunológico ou tratamento para câncer, enfim, consulte seu médico. Não é uma vacina recomendada nessa situação. Para todo mundo. Tem que ter um sistema imune bom. A zoster, a nova zoster já não precisa disso. A gente também tinha uma vacina anterior para zoster. Que era vírus atenuado. Que era vírus atenuado. Aí a mesma coisa. A gente praticamente não usa, porque a atual, que é subunitária, dá mais reação de vírus atenuado. Dá mais reação e ela tinha uma eficácia menor ainda por cima. Então ela é duplamente pior. Então, ela praticamente caiu em desuso. Hoje, universalmente, para quem pode, a gente recomenda a vacina subunitária. A vacina do herpes zoster, é muito interessante a gente falar isso, porque as pessoas acham que é herpes. Então, muitos pacientes mandam para mim, tenho herpes na boca, tenho herpes não sei onde, eu vou tomar. Não é. O herpes que dá herpes labial, herpes genital, é o herpes vírus? Simples. Outro vírus, não tem nada a ver. É um nome infeliz. Só tem o mesmo nome. Chama herpes zoster, mas eles pegaram o zoster da varicela zoster, porque o nome do vírus da catapora é varicela zoster. E aí eles deixaram o zoster, tiraram o varicela e deram o nome de herpes zoster. Aí o leigo fala, Jesus do céu, que herpes é esse? Tô com herpes, eu já vou com sair, medo, vou tomar né? aquela vacina que vai melhorar. Não vai melhorar. A gente não tem vacina para herpes simples. E o que acontece? A imensa maioria da população do mundo, mais de 95%, quando chega na idade adulta, já teve contato com o vírus da catapora. Ou teve a doença, hoje em dia a gente é vacinado, né? Muitas crianças. E aí esse vírus, ele fica alojado num gânglio neural, numa raiz nervosa nossa, em alguma, que ele escolhe aleatoriamente. Mas em todo mundo ou não? Em todo mundo, pressupõe-se que sim. Fica lá. Mas todo mundo que vai ter. Mas todo mundo que todo mundo tem o vírus lá. Todo mundo tem o vírus lá. Daí o nosso sistema imunológico fica debilitado. Então é muito comum, às vezes, em quem tem problemas imunológicos. Antigamente a gente via em HIV, pacientes com tratamentos imunossupressores, enfim. Depois isso foi se expandindo para, por exemplo, atividade física excessiva. Muitos maratonistas, quem faz esporte em grande quantidade não faz uma reposição. Muito importante a gente estar aqui com a Nutri, gente. Muito importante cuidar disso. Que abaixa muita imunidade, né? Muita. Porque você se mata, tem um nível de estresse corpóreo gigante. Muitos radicais livres são produzidos, né? Exato. Então você precisa ter um cuidado. Com certeza. E aí, muitos atletas jovens fazem zoster. E depois, na vida do idoso, é uma das vacinas mais recomendadas para a qualidade de vida no futuro. Porque aí o idoso, ele entra num fenômeno que todos nós entramos depois dos 40 anos, que se chama imunossenescência. Ou seja, o sistema imune vai degringolar, ele vai responder pior. E aí, qual a chance daquele vírus se reativar? Enorme. E aí, ele se reativa e ele vai pegar um trajeto do nosso corpo, que é o trajeto que é inervado por aquele gânglio. Então, primeira coisa, é extremamente dolorido. Porque ele vive muito, né? num trajeto nervo, nervoso. Né? Então, é extremamente incômodo. É dolorido. Uma das principais complicações é dor crônica. E aí, dependendo do nervo, outras consequências tem. Então, facial. Pode ter paralisia facial mesmo, é grave, é difícil de recuperar, ocular. Então, esses são ainda mais graves. O que a gente pode fazer encefalite, fazer quadros mais sequela, com mais dor e mais complicações. Então, para o idoso, é uma vacina quase que essencial, a gente diz. A partir dos 60? A partir dos 60 é uma das vacinas mais recomendadas. Mas pode tomar antes, se quiser? Pode. Ela é recomendada a partir de 50. Muito recomendado a partir de 60, liberado oficialmente a partir dos 18. Isso foi um grande ganho também. Por quê? Porque a gente tem muitos pacientes que fazem tratamentos imunossupressores. Tem esclerose múltipla, tem uns que a gente já recebia essa demanda, porque sabe que às vezes vai começar o tratamento, quer vacinar antes, porque já sabe que vai abaixar, né? Exato. O sistema imune. Então, é uma vacina que veio com muito bons olhos para esse público. Então, hoje a gente pode vacinar a partir de 18 anos. Às vezes a pessoa não tem um problema imunológico
imunológico propriamente, mas já teve zoster 2, 3 vezes. Quer dizer, aquela pessoa que não é um imunodeprimido, mas que também não é uma Brastemp, que aí muitos médicos também recomendam vacinar. Então, a partir de 18 ela é liberada. Tá. Mas a gente não recomenda, a grosso modo, para todo mundo. Por quê? Porque a gente não sabe a necessidade de reforços dela ainda. Não foram estudados. Então, qual é o receio? Olha, eu não preciso, eu tenho 18 anos, nunca tive nada, vou tomar. Tá bom, com 28 anos ela ainda dura. Quando você chegar com 60, você vai estar protegida ou você tem que tomar outras doses? Aí não sabe. Aí não sabe. Se ainda disso. Conforme esses estudos forem se desenvolvendo, muito provavelmente, se os reforços responderem bem, a vacinação começa a ser liberada antes. Tá. Então é melhor tomar, por enquanto, um pouco mais velho, né? A partir de 50. Pra quem pode esperar, a não ser que você tenha algum quadro muito específico, daí entra em contato com o médico ou com um serviço especializado para ter outra orientação. Tá. Muito bom. Acabamos. Que delícia, acabamos. Ele tá assim, 5, 4, 3. E eu aqui, o negócio já bateu aqui 3 vezes, o anelzinho, tlim, 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 eu pensava, vai reverberar. Muito bom, obrigada, adorei. Nossa, que assunto legal, né? Nossa, eu sou apaixonada por vacina. Eu adoro Sabrina, também. É sensacional. É que, na verdade, eu sou bióloga, né, também. Antes de fazer nutrição, eu fiz biologia. Que legal! É por isso que eu gosto tanto também desse assunto. Nossa! Então tá bom. Obrigada. Você tá super convidada a voltar, tá bom? Quando você quiser. Porque a gente tem vários assuntos, né? Mais que você é especializada em outras coisas, né? Quiser, vida. Eu adoro. Então tá bom. Obrigada, viu? Sabrina, obrigada a você. Estamos encerrando aqui mais um podcast Nutri Sem Filtro.